Vamos lá. Quando você escreve dessa maneira aqui o P, esse 3, 0, 0, menos 2, menos 4, é porque alguns termos daqui você pode perceber que alguns termos desse polinômio que eu estou destacando aqui são zero. Exemplo, o x ao quadrado é zero e o x ao cubo também. Então, se é zero, você pega e coloca zero para ocupar o lugar deles. O menos 2 está aqui e o menos 4 está aqui. Então, isso aqui é para definir o vetor com os coeficientes do polinômio. Quando você escreve dessa maneira aqui, esse comando aqui, esse polival aqui, ele pega, no caso, o polinômio P e calcula esse valor do polinômio P no número 2. Esse host aqui, no caso, é um comando para você calcular as raízes do polinômio. Tá? Esse polyout aqui, na verdade, o que ele faz? Ele pega o polinômio que foi dado aqui em cima, no caso, esse polinômio aqui, dessa maneira aqui, e escreve ele como na variável x. A ideia é que você escreva isso aqui na variável x. Essa outra parte aqui é o seguinte, aqui você acaba tendo, né? Aqui você acaba tendo o seguinte, aqui foi dado, no caso, esse R1 são duas raízes. Quando você tem as raízes, o que esse comando aqui de baixo faz é escrever o polinômio que tenha essas raízes. Aqui embaixo, o que ele vai fazer é escrever esse polinômio aqui em cima. Aqui é para calcular o produto. Tá? E aqui é para escrever o produto. Então, quando a gente pegar e mandar compilar isso aqui, ele compila e a compilação vai estar aqui o resultado. Você pode perceber aquilo que eu falei. Lembra que no caso aqui, o que significam esses valores aqui? São as raízes do polinômio. Perceba só que ele tem uma raiz real não complexa e essa outra raiz aqui de baixo, a primeira e a quarta, são raízes reais que não são, que tem a parte complexa igual a zero. Esse zero aqui significa zero i, significa a parte imaginária dele. Então, por exemplo, tem duas raízes que têm a parte imaginária que não é nula e duas raízes cuja parte imaginária é nula. Quando você escreve dessa maneira aqui, esse número aqui é chamado número imaginário puro. Desculpa, é um número real. Não, por que ele é um número real não, com a parte imaginária sendo zero? Tá? Basicamente é o número real que a gente conhece, pessoal. Tá? Esse número aqui é um número real comum que a gente conhece desde lá da quinta série. Esse segundo aqui, esse quarto aqui também é comum. Os únicos que são complexos e que não são reais são esses dois aqui, porque a parte imaginária deles não é zero. Certo? Tranquilo? Beleza. O que foi escrito aqui é aquilo que eu falei para vocês. Essa expressão aqui é quem? É quando você pega os coeficientes e a partir dos coeficientes você acaba gerando o polinômio. Perceba, aqui seria 3x à quarta, 0x ao cubo, 0x ao quadrado, menos 2x elevado a 1 e menos 4. Se você observar, basicamente o que foi feito foi pegar esse vetor aqui e a partir desse vetor colocar termo independente, termo elevado a x, 0x ao quadrado, 0x ao cubo e 3x à quarta. Bom, é isso. E essa parte aqui, tem uma coisa bem interessante que é o seguinte, você pode perceber que está um pouco embolado. Se você quiser separar, aqui você consegue separar a partir desse comando. Se você pegar e fizer, por exemplo, isso aqui, escrever disp, aí colocar entre o apóstrofo, né, no caso, colocar aqui um tracejado, por exemplo, fechar aqui, fechar o parênteses e mandar compilar, você pode perceber que vai gerar isso aqui, ó. Então você consegue separar a sua janela de comandos aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, vou tirar essa vírgula daqui para vocês verem o que aconteceu. Se você perceber, aqui foi dado pelo problema o R1 como sendo 1 e menos 1. O que está escrito aqui, essa expressão aqui, na verdade, é o polinômio cujas raízes são 1 e menos 1. Se você achar interessante, você pode escrever isso, sem problema nenhum. Eu sei o seguinte, que o polinômio foi gerado nesse ponto aqui. Então, se eu chegar aqui e escrever assim, ó,
DISP. Polinômio de raízes 1 e menos 1. Aí colocar aqui, fechar aqui e fechar assim. Se eu mandar compilar agora, essa escrita que eu coloquei aqui, ela aparece aqui. Tranquilo, pessoal? Estão acompanhando isso? Primeiro exemplo aqui. Aí você consegue separar melhor. Por exemplo, aqui o que ele fez, lembra que esse comando aqui, o que ele faz? Ele pega e escreve o polinômio na variável x. Aí, para separar aqui, eu posso colocar da seguinte maneira, quer ver? Eu posso colocar isso aqui. Isso aqui vai ser o quê? Escrever aqui assim, produto entre os polinômios P, que é o polinômio lá de cima, e o P2 que eu calculei. Aí, se você achar legal também, você pode vir aqui e separar isso. Aí, quando eu mando compilar isso aqui, se tudo correr bem, aparece aqui, estão vendo? Ó? Opa, peraí que eu coloquei no lugar errado aqui. Não é isso que eu queria fazer, não. Agora sim. Aí percebam só. Então, a primeira coisa foi o que? Eu achei as raízes. Aqui eu escrevi o polinômio. Aqui eu peguei essas duas raízes, escrevi o polinômio que tem essas duas raízes aí. E depois aqui embaixo o que eu fiz foi multiplicar esse polinômio aqui, né, esse polinômio P aqui de cima, por esse polinômio P aqui de baixo. P2, tá? P1 no caso aqui, P2 aqui embaixo. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Todos? Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu só colocar aqui, explicar o que é isso aqui. DISP, né? Do polinômio P. Deixa eu compilar aqui de novo. E está aqui, ó, raiz do polinômio P. Aqui é o polinômio P. Aí, dado, no caso, duas raízes, eu consegui achar quem é o polinômio que tem o 1 e o menos 1 como raiz. Perceba que, de fato, é verdadeiro. Ó. Se você analisar, qual foi o polinômio gerado quando eu tive 1 e menos 1? Eu tive o polinômio 1x ao quadrado mais 0x menos 1. Se você perceber aqui, pessoal, que eu estou abrindo aqui o caderno para mostrar para vocês. Rapidamente, que só para poder fazer um vínculo aqui. Eu acredito que vocês estão vendo agora o meu caderno, certo? Não. Então, Sim. então agora estão. Então, percebam só, de fato, só para poder vincular o que eu fiz lá. Se você pegar lá o polinômio, né, que era aquele polinômio P2 que eu chamei lá, que era dado por, lembra que era 1x ao quadrado mais 0x menos 1. Se você pegar esse polinômio aqui igual a zero, pessoal, você acaba caindo nessa equaçãozinha aqui. De fato, resolvendo aqui, ó, dá 1, vai dar x igual a mais ou menos raiz de 1, que é o mesmo. Mais ou menos raiz de 1, que é mais ou menos 1. Então, você pode perceber que aqui você tem duas raízes, x' igual a 1 e x duas linhas igual a menos 1. Então, só para recapitular, o que foi visto lá é o seguinte, eu te dei essas duas raízes aqui, a partir disso aqui você conseguiu achar esse polinômio aqui. É claro que num caso mais simples assim,
É tranquilo, mas você poderia ter 20 raízes e a partir das 20 raízes você conseguiria achar um polinômio que tivesse aquelas 20 raízes. Então, é uma coisa muito sofisticada. Percebe? Eu fiz um caso muito básico. Você poderia ter 20 raízes e você conseguiria gerar o polinômio a partir daquelas 20 raízes. Para poder ter raízes complexas, enfim. É uma ferramenta muito interessante, essa ferramenta aí. Tá bom? Vou voltar a falar sobre os polinômios, então. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, até aqui? Não? Beleza. Vamos seguir aqui. Acredito eu que vocês estejam vendo agora novamente o programa, certo? Aí o que eu penso em fazer aqui então, pessoal? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar, no caso, esses códigos aqui, tá? E vou colocar naquele arquivo Word que eu vou mandar para vocês depois. E vou depois abrir então outro programa aqui. Primeiro exemplo feito então. Vamos continuar aqui. Pessoal, vou fechar agora esse arquivo aqui. Vou abrir então outro arquivo ainda sobre polinômios. Que é esse segundo exemplo aqui. Tá? Esse aqui eu já dei uma melhorada nele e tudo. Percebam só um detalhezinho. Algumas coisas que eu fiz lá está feito aqui de novo, né? Mas vamos ver parte por parte. Então, conforme eu disse a vocês, esse R1 aqui você define o vetor que você quiser, que vai ser das raízes que você quiser, e lá você consegue achar, no caso, quem é o polinômio que tem essas raízes. Como eu já fiz esse caso aqui mais básico, eu vou dar uma incrementada aqui, ó. Vou colocar 1 menos 1, 2, 7 e 9, por exemplo. Eu quero um polinômio que tenha essas raízes aqui. Tá? Então, aqui, na verdade, vai ser polinômio P2 de raízes, todas aquelas que estão aí. Beleza. Aqui ele vai escrever esse polinômio que a gente vai achar aqui na variável x. Aqui eu defini um outro polinômio, tá? Que é o polinômio P. Aqui já te dei os coeficientes. Percebam que aqui eu te dei os coeficientes e aqui ele já vai pegar e calcular, por exemplo, ele vai escrever para mim quem é o polinômio que tem esses coeficientes aqui na variável x. A diferença aqui, vou até escrever isso aqui, que aqui são coeficientes, tá, do polinômio. E aqui em cima são as raízes. Vetor raízes. Deixa eu colocar raízes do polinômio. Tranquilo aí? Entenderam? Passo a passo. Aqui é 1. Isso. Beleza. Aqui ele vai fazer o quê? Vai multiplicar os dois polinômios, tá certo? Aqui vai pegar, vai escrever o produto na variável x. Aqui ele vai calcular o quociente entre esse polinômio P de 2 e esse outro aqui, mas aí teremos um problema, né? Porque como eu coloquei mais termos aqui vou dar uma aumentada nele também. Vou colocar aqui uns 5, por exemplo, uns 8, para ser um polinômio de grau maior do que esse aqui. Menos 2, vai fazer um polinômio bem grande. Como é o computador que vai fazer, eu não fico muito preocupado. Se eu fosse ter que fazer isso aí na mão, eu me preocuparia com o trabalho. Mas a parte de processamento mesmo, quem vai fazer é o computador. Então, eu não estou muito preocupado com isso. O trabalho vai ser dele. Uma vez que eu compile tudo aqui, o que vai ter que aparecer? O polinômio cuja raiz são esses números aqui. Depois, um outro polinômio com coeficientes iguais a esses aqui. Depois, aqui embaixo, vai aparecer o produto. Tá? Esse comando aqui, ó, é para multiplicar um polinômio pelo outro. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo aí. Tá? Esse comando multiplica um polinômio pelo outro. Aqui vai escrever esse produto aqui, né? Porque, na verdade, produto escrito assim, gente, só para explicar para vocês, quando você escreve dessa maneira,
O que esse produto escrito assim é para a gente? Ele vai ser uma variável onde a gente vai guardar a multiplicação. Então, esse produto aqui, ele guarda a multiplicação desses dois números. De que maneira que ele guarda isso? Ele guarda isso em forma de vetor. Tá? Ele nos dá o vetor. Para pegar esse vetor, que basicamente é um conjunto de números assim, e escrever na variável x, eu tenho que utilizar esse comando aqui. Tá? Lembra que aqui já foi falado anteriormente. Esse comando aqui, ele escreve, né, o polinômio na variável x. Professor, Pois não? no caso é essa maneira aí que faz na 2? Que eu meio que me embolei nessa explicação. Sim, sim. Você fala na 2 que eu passei para vocês como atividade. Isso. Sim, é dessa maneira aqui. Você usa esse comando aqui, Isabela. E esse comando aqui faz a multiplicação para você de imediato. Aí depois, para você escrever em função de x, você utiliza esse comando aqui. Entendi. Tranquilo? Muito bem. Aqui eu fui colocando, pessoal, que é cada coisa, tá? Para poder ir escrevendo, para ficar mais fácil para quando você compilar, você conseguir identificar o que é cada linha lá na janela de comandos. Aqui ele faz o quociente, tá? Esse comando aqui, ele faz o seguinte, ele decompõe o polinômio P, né? Ele vai dividir o polinômio P pelo polinômio P2 e vai restar para a gente o quê? O quociente e o resto. Então, nessa primeira parte aqui, você guarda o quociente e nessa segunda parte que você guarda o resto. Só um detalhe, gente, eu escrevi quociente e resto só para poder fazer uma associação para ficar mais fácil para a gente poder lembrar. Mas poderia ser qualquer palavra aí, qualquer letra, tá certo? Eu só usei uma letra associada ao que eu preciso, para ficar mais fácil. Mas não que tem que ser escrito o resto, tem que ser escrito quociente. Poderia ser qualquer variável. Usando uma variável mais coerente, fica mais fácil para você lembrar. O intuito foi esse. Vamos lá. Aí depois aqui, ó, o resto da divisão, ok. Aqui embaixo vai escrever o quociente. E aqui embaixo vai escrever, no caso, quem? Vai escrever o resto da divisão. Depois a gente vai calcular a derivada. Aí tem um problema. Eu tinha passado para vocês um comando para calcular a integral também de um polinômio. Mas eu percebi, pelo menos eu não consegui fazer o cálculo da integral com aquele comando. Então eu vou parar aqui na derivada. Tá? Deixa eu mostrar para vocês a compilação disso. Esperamos que dê tudo certo. Opa, tá vendo? Tudo redondinho, eu gosto assim. Eu vou falar uma coisa para vocês que parece mentira, mas eu fiquei aproximadamente, pessoal, hoje, umas 6 ou 7 horas planejando essa aula. Por quê? Porque como é uma ferramenta nova para mim também, é muita tentativa e erro. Nem sempre a coisa funciona. Você está rindo, né, Tobias? Mas é sério. Eu fiquei de 6 a 7 horas, pensei em bater no computador, aí, né, acabei pensando um pouco melhor, me controlei, mas é uma coisa muito tentativa e erro, já que é uma ferramenta nova para mim. O legal, assim, que eu saí da zona de conforto, eu acho que é importante treinar isso aqui, por quê? Porque é uma coisa melhor do que você fazer tudo na calculadora. Você ganha muito tempo com isso. Então, uma vez que você aprende a usar a ferramenta, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Tá? Seria muito confortável para mim só trabalhar com calculadora, mas eu quis ir além. Beleza. Dito isso, né, mas é sério, foi quase umas 7 horas de planejamento. Aqui você acaba tendo, pessoal, deixa eu explicar para vocês o que é cada coisa. Vamos lá, vamos por partes. Estão vendo essa expressão aqui? Essa expressão aqui de baixo, se vocês estão percebendo aí, tá? É quem? É o polinômio cujas raízes são as raízes que estão aqui em cima. De fato, quer ver? Olha que coisa interessante. Vamos fazer uma conta aqui e eu convido vocês a fazerem também essa conta na calculadora de vocês. Pegue esse polinômio que foi gerado aqui e pega, por exemplo, 7. Por definição de raiz, se eu pegar o número 7 e substituir aqui no x, a conta vai dar 0. Tá certo? Vou verificar que de fato dá 0, só para mostrar que está coerente. É legal você fazer isso, porque você acaba se convencendo que você está no caminho certo. Fica 7 elevado à quinta, por exemplo. Poderia ser qualquer um dos números. Eu optei pelo 7. Menos 18 vezes 7 elevado à quarta potência. Mais 94 vezes
7 elevado à terceira, menos 108 vezes 7 elevado ao quadrado, menos 95 vezes 7 e mais 126. Aperto igual, a conta deu zero. Como era previsto. Se você colocar o 9, provavelmente tem que dar zero também, senão a gente vai estar falando coisas diferentes aqui. Eu fiz com 9 também, pessoal, e deu zero. Alguém mais fez aí? Quem mais? Bom, enfim, pessoal. Então é uma coisa muito interessante esse tipo de coisa aqui. Você pega as raízes, aqui eu peguei raízes inteiras, poderiam ser raízes fracionadas, poderiam ser qualquer tipo de valor, poderia ser valor complexo, né, número complexo, e você consegue achar o polinômio que é dado por essas raízes. Percebam só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Então eu tive um polinômio de grau 5. Isso aí está associado. Sempre que eu tiver 5 raízes reais e diferentes, eu vou ter um polinômio de grau 5. Se eu tivesse, no caso, 6 raízes reais e diferentes, seria um polinômio de grau 6, e assim por diante. Se eu tivesse 2 raízes iguais, aí o grau já não seria a quantidade de raiz, seria uma unidade menor. Legal? Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo? Aí vamos lá. Nesse caso aqui, esse foi o polinômio P2, esse aqui foi o polinômio P, onde eu simplesmente fiz o quê? Eu te dei aqui os coeficientes, e a partir dos coeficientes, eu peguei e escrevi o polinômio aqui. Opa, peraí que tem um probleminha aqui. Isso não é o que está aqui embaixo. Peraí, deixa eu ver o que houve aqui de errado. Ah, tá, porque na verdade eu mudei aqui, mas não mudei lá. Tá, pera só um pouquinho aqui, pessoal. Isso aqui. Aguenta aí. Agora sim. Ó, eu peguei esses coeficientes aqui e escrevi um polinômio onde esses números aqui são os coeficientes. Beleza? O que é esse 4, esse 67, esse 289 e por aí afora vai? Foi, na verdade, a multiplicação desse polinômio aqui por esse outro aqui, de baixo. Percebam só uma coerência que existe, pessoal. Quando você multiplica um polinômio de grau 5 por um polinômio de grau 6, você acaba somando os dois maiores expoentes. Então, se você somar 5 com 6, dá 11. Que polinômio que eu tenho aqui embaixo? De grau 11. Conseguem perceber isso? Todo mundo aí consegue visualizar essas coisas? E tem uma outra coisa muito legal aqui também. Aí eu vou fazer a pergunta e vou deixar vocês me responderem, tá? Vou querer que vocês se prontifiquem. Exemplo, pega esse polinômio aqui que é dado pelo produto dos dois polinômios anteriores. Se eu pegar uma dessas raízes, pessoal, se eu pegar uma dessas raízes que estão aqui, qualquer uma delas, e substituir nesse polinômio aqui, quanto é que a conta tem que dar? Para estar coerente. Entendeu a pergunta, pessoal? Vou repetir a pergunta, hein? Pega uma das raízes, qualquer uma dessas raízes aqui, e substitui aqui. Nesse polinômio que eu destaquei de preto aqui. Para minha conta estar correta, a conta vai ter que dar quanto, o resultado final? Dá um chute, pessoal. Pode especular. Não. Negativo, Tobias. Tobias falou que é o dobro, tá, pessoal? Mas não é não. Olha, esses números aqui, zero, correto. Está certo, Isabela. É zero mesmo. Esses números aqui, pessoal, todos eles são raízes desse polinômio aqui. Se você substituir nesse polinômio, a conta tem que dar zero. Se eu substituir aqui. Logo,
esse polinômio maior aqui, ele é composto por quem? Pela multiplicação dos dois. Então, se eu substituir aqui, dá zero. Se eu multiplicar o outro polinômio por zero, vai dar zero. O que eu quero concluir com vocês é que se eu não contei mentira para vocês, se eu pegar qualquer número desses e substituir no x, essa conta tem que dar zero. Caso contrário, ou eu estou contando mentira, ou o computador fez uma conta errada aqui para a gente. Então, eu acho que é prudente. Eu convido vocês a fazer essa conta, tá? Vamos escolher, por exemplo, aqui o 9. Ó, pega 4 vezes 9 elevado a 11. Depois, menos 67 vezes 9 elevado a décima. Tomara que caiba na calculadora. Mais 284 vezes 9 elevado a 9. Mais 75 vezes 9 elevado a 8. Menos 1.121 vezes 9 elevado a 7. Mais 257 vezes 9 elevado a sexta. Mais 1.036 vezes 9 elevado à quinta potência. Menos 99 vezes 9 elevado à quarta potência. Menos 1.401 vezes 9 elevado ao cubo. Mais 86 vezes 9 ao quadrado. Cadê aqui o quadrado? Já coloquei aqui. E não vai caber tudo na calculadora, mas não tem problema. Se a minha conta estiver correta, eu posso apertar o igual agora para ir no ao quadrado. Aperto o igual e somo com o restante. Mais 1.198 vezes 9, menos 252. Opa, a conta deu zero, como era previsto. Então, vocês percebem, pessoal, o nível dessa ferramenta aqui, o quanto é grandiosa que ela é? Você tem contas absurdamente complicadas que você coloca os valores aí e ela te dá a resposta. Quer dizer, é uma coisa muito sofisticada. Tranquilo? Beleza. Aí, conforme eu vinha falando, pessoal, no caso, o quociente aqui lembra que o quociente é o resto da divisão, tá? O que essa conta aqui representa é pegar esse polinômio aqui de grau 6 e dividir, no caso, por esse aqui de grau 5. Foi essa conta que nós fizemos. Deu esse resto aqui, desculpa, deu esse quociente aqui e deu esse resto aqui embaixo. Espera aí. Espera aí que não pode ter dado esse resto aqui, não. Esse resto aqui... Não, pode sim, desculpa, só bobagem minha. Então, deu esse quociente aqui, quer dizer, se você pegar esse polinômio P e dividir por P2, você acaba tendo um polinômio do primeiro grau e acaba tendo esse outro polinômio aqui de quarto grau, tem que ser de quarto grau ou menos, como o resto. E no final aqui eu calculei a derivada de P. Aí eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Como é que é a derivada de P aqui? Se eu pegar 6 vezes 4, 24P à quinta, correto. 5 vezes 5 aqui dá 25x à quarta. 4 vezes 2, 8x ao cubo. 3 vezes 1, 3. X ao quadrado, 10x e 8. Então, tá totalmente certo essa continha aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esses comandos aqui também naquele arquivo Word que eu mencionei, que eu vou mandar para vocês depois. Vou colocar ele como sendo o segundo exemplo. Salvado já lá, pessoal. Legal, alguém quer perguntar alguma coisa, gente, sobre isso? Professor, tem como você explicar os exercícios, tipo da 2 para frente? Então, vou explicar agora. A próxima etapa, porque a primeira conta que eu passei para vocês daquela atividade era polinômios, não é isso?
que basicamente o que eu fiz até agora foi fazer um resumo daquilo, fazer uma reexplicação, porque eu achei que era necessário. Então, vou fazer o seguinte, essa aula que está quase acabando, pessoal, vamos dar aquele tempinho básico que a gente sempre dá, são 8 e 8, 8 e 13, 8 e 14, a gente pega e retorna e eu começo a falar então sobre aquilo que você acabou de perguntar, tá bom, Isabela? Que a gente vai ter Beleza. mais tempo para pegar e discutir. Então, até daqui a pouquinho, pessoal, até daqui a 5 minutos.